olha os versículos 37 e 38, né, Jesus, aparentemente, ele está dando um outro exemplo, aparentemente pode até ser interpretado por alguns que ele mudou de assunto, mas ele não mudou de assunto. Ele apenas está dando um exemplo diferente da mesma verdade. Então, Lucas 5, 37 e 38, depois de falar da roupa nova e da roupa velha, o Senhor Jesus diz assim: e ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha, que era uma referência ao outro. Se fizer, o vinho novo rebentará a vasilha e se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em uma vasilha de couro nova. Né? Essa expressão vasilha de couro que aparece na NVI, nova versão internacional, é nada mais, nada menos do que uma menção do odre. O odre era um cantil feito com o couro de um animal. Eles pegavam aquele couro lavado, tratado, né, fechavam ele, amarravam na boca e ali colocavam o que Jesus chama do vinho novo. No Velho Testamento é chamado de mosto. O que é o vinho novo? Né? No Velho Testamento a gente tem menções do mosto e do vinho. Mosto é o suco da uva ou o suco da uva com baixa fermentação, que ainda não se transformou em vinho. Né? O vinho, ele passava, na verdade, era o suco da uva que passava por um processo de fermentação natural. E com a fermentação, né, do açúcar da própria uva, o processo de fermentação fazia com que o álcool, né, o chamado etanol, surgisse. E aí ele se tornava, então, uma bebida alcoólica, num processo natural, não industrial. O que as pessoas faziam? Quando o vinho... E no Novo Testamento não tem uma palavra para mosto, como no hebraico, que é a língua original do Velho Testamento, tinha. Então eles usavam o termo vinho novo, vinho velho. Novo não fermentou ainda. O velho antigo já passou pelo processo de fermentação. Então você pode trocar as frases vinho novo, vinho velho, por suco de uva ou o vinho já fermentado. Então eles pegavam o vinho novo, o suco da uva, colocavam no odre, e lacrava aquele odre, amarravam bem a boca dele, tinham que isolar completamente a entrada de ar, porque esse tipo de fermentação não depende do oxigênio, e também evitar, né, que não estando bem amarrado, porque com a fermentação ele começava a pegar pressão dentro da bolsa. Então o que Jesus está dizendo, ninguém coloca o vinho novo num odre velho, porque se o couro é velho, já ressecado, ele não suporta a pressão e ele arrebenta. Né? Eu me lembro assim, logo no início do meu ministério pastoral, no interior do Paraná, eles me ofereceram uma bebida caseira dessas de fermentação natural que eu não tinha noção do que era. Me entregaram de presente como fosse uma garrafa PET dessas de 2 litros de refrigerante, alguém tinha tirado o rótulo, tinha feito aquela bebida que eu não sei nem o nome que tinha, que era feito à base de cevada, e simplesmente me deram de presente, ninguém disse o que era, como era feito, como usar. Né? Ninguém me disse que eu tinha que beber aquilo logo. E eu simplesmente levei para casa e esqueci aquilo um tempão. Um dia eu resolvi abrir, né? E eu tomei de um susto, porque a hora que eu comecei a rodar aquela tampinha, aquilo literalmente explodiu, né? Espirrava aquele suco para fora, tipo aquela cena que você vê do ganhador da corrida da Fórmula 1 espirrando champanhe, mas com muito mais força. Aquilo ficava jorrando, parecia que não tinha fim, parecia que aquilo era uma fonte. Eu não tinha noção. Alguém, na verdade, tinha me feito o que eles chamam de uma cerveja caseira. E quando te entrega, ela não tem nenhum álcool. Então me entregaram para mim como pastor, dizendo, olha, é algo natural, né? Disseram ser saboroso, eu particularmente não gostei, mas ninguém me deu explicação, eu levei, e o tempo foi passando, aquilo foi fermentando. E aquilo só não explodiu antes, porque a garrafa PET de Coca-Cola, ela tem uma resistência, né? Nem me lembro se era Coca-Cola, mas essas garrafas de refrigerante têm uma resistência tão forte, e aquilo aguentou aquela pressão. Eu não sei se teria chegado ao ponto de uma hora estourar ou não a garrafa, mas isso nos ajuda a ter uma noção do que era aquela bolsa de couro fermentando. Ela ficava completamente, né, pressionada, havia uma tensão muito grande de dentro para fora. Então, se o couro fosse velho, não ia suportar. Quando Jesus está falando do vinho novo no odre velho, ele está dizendo que o vinho representa a obra nova que Deus faz na nossa vida por meio do Evangelho. Mas ele está dizendo que se a obra nova de Deus for colocada numa estrutura velha de vida, ela simplesmente vai, né, trazer problema para a velha estrutura, mas também se perderá. Aliás, nós precisamos destacar isso. Nós temos no Brasil milhões, literalmente milhões de desviados. Né? Nós temos
um número do último censo de 10 anos atrás que já indicava termos passado de 40 milhões de evangélicos no Brasil. Então, acreditando que esse número varia hoje entre 50 a 60 milhões, teria sido o que nós crescemos nessa década. Não sabemos ao certo. Mas deixa-me te dar uma outra estatística que ela vem se mantendo de pé desde que nós éramos perto de 30 milhões de evangélicos. Nós temos, em média, para cada um crente firme, um desviado. Né? Alguém outro dia disse, não, isso deve ser um exagero. Eu falei, eu não duvido nem um pouco dessa possibilidade. Mas vamos supor, né, que isso ainda esteja tão errado a ponto de dizer, não, vamos cortar pela metade. Ok. Então, se somos entre 50 e 60 milhões de evangélicos e a gente cortar essa estatística pela metade, nós ainda teríamos de 25 a 30 milhões de desviados, se não for o dobro. Então, isso nos revela o quê? Que a grande dificuldade da igreja brasileira não parece estar sendo a pregação do evangelho e levar os outros a uma decisão, mas consolidar esses frutos, firmá-los na palavra, em Deus, de uma maneira que não haja retrocesso, tem sido a nossa grande falha. Agora, obviamente não estou aqui tentando tirar a responsabilidade do desviado, mas eles não podem pagar essa conta sozinhos. Porque muitos deles foram levados a acreditar, até mesmo pelas mensagens que ouviram e a maneira como o evangelho foi apresentado a eles, eles foram levados a acreditar que eles poderiam simplesmente adaptar o evangelho às suas vidas em vez de ajustarem suas vidas ao evangelho. Agora, quando você tenta colocar o vinho novo, a nova obra de Deus, dentro de um odre velho, a estrutura velha de vida, ele não suporta, vai arrebentar. E é por isso que nós temos tanta gente desviada. Né? Nesse caso, o que acontece? Além da estrutura velha não suportar aquilo porque não são compatíveis, infelizmente o vinho também se perde. Não estou dizendo que essas pessoas não possam ser restauradas. Obviamente, existe restauração para elas, porque a palavra de Deus é muito clara e específica a respeito disso. Por exemplo, no livro de Tiago, lá no capítulo 5, nos versículos 19 e 20, a palavra de Deus diz o seguinte: meus irmãos, se alguém dentre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, ele fala de converter um desviado da mesma forma que tem que converter um não crente. E alguém o converter, verso 20 diz, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Talvez nessa hora você esteja lembrando de pessoas que já caminharam perto de vocês, servindo ao Senhor, e hoje estão desviadas. Essas pessoas precisam de restauração, existe restauração disponível para elas, elas precisam ser convertidas, e talvez você possa ser um instrumento de Deus enviado para recuperar uma dessas pessoas. Mas elas precisam ser advertidas. Provavelmente a razão pela qual, né, elas tiveram problema foi porque tentaram adaptar o evangelho às suas vidas, em vez de ajustar as suas vidas ao evangelho. Então, qualquer tentativa de oferecer restauração precisa de um reconhecimento claro de, né, onde exatamente foi que falharam. E esse é um ponto do cristianismo que Jesus está dizendo não está aberto à negociação. Né? Não tem forma, não tem a menor condição de se tentar viver o novo de Deus adaptando isso na nossa velha estrutura de vida. Então, algo que nós precisamos entender a partir desse exemplo bíblico é que, de fato, tem que haver em nós uma disposição de nos ajustarmos ao Evangelho, em vez de tentar ajustar o Evangelho à nossa vida. Hoje em dia, né, e eu quero advertir principalmente vocês, a moçada, há uma distorção da graça de Deus. As pessoas estão pregando uma revelação de um evangelho da graça que supostamente tira todo o fardo, toda a religiosidade, toda a responsabilidade de se preocupar em ter uma vida, né, que honre o Senhor. Eles começam a trazer as coisas de uma forma bonita, misturada com verdades da palavra de Deus e estão empurrando muita gente para longe daquela proposta de Deus. Quando nós falamos da graça de Deus, nós precisamos entender que a graça não é algo que apenas livra o homem da condenação dos pecados que ele já cometeu no passado. A mesma graça que o liberta da condenação dos pecados já cometidos também lhe dá o poder de não seguir pecando. Aliás, eu me lembro outro dia de uma pessoa que me abordou e falou, o senhor pregando santidade parece que não entendeu a revelação da graça de Deus. Eu olhei para essa pessoa e falei, então me elucide, me ajuda a crescer e entender. O que é que eu não entendi? Ele falou, o senhor nunca percebeu que quando Jesus conversa com aquela mulher pega em flagrante adultério, que está sendo acusada pelos religiosos, porque hoje em dia, se você falar de postura, falar de compromisso, falar de seriedade, te taxam de legalista e religioso. Aquela mulher sendo acusada pelos religiosos, o senhor nunca viu que Jesus falou para ela, né, eu não te condeno. Eu falei, é lógico que eu vi, mas parece que você, garoto, é que não viu o que é que ele falou na sequência.
ele olha para essa mulher que ele não condenou e diz, vai e não peques mais. Ou seja, o que nós precisamos entender do Evangelho é que o mesmo Jesus que diz eu não te condeno, ele também diz vai e não peques mais. Nós precisamos entender que a graça não é só o remédio para quem já pecou. Deus seja louvado, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça e o Senhor estende socorro para nós. Mas o socorro do Evangelho não pode se limitar só ao perdão de um pecado cometido. Dietrich Bonhoeffer, o grande teólogo alemão, dizia que uma graça que nos livra da condenação do pecado, mas que não nos livra do poder do pecado, é uma graça barata. Nós precisamos entender o poder da graça de Deus, não só para livrar da condenação, da culpa do que nós já fizemos de errado, mas para nos livrar do poder do pecado, nos dando uma capacidade de não pecar. Então, quando eu olho para a Escritura, eu vejo isso. O livro de Hebreus diz lá no capítulo 4, no versículo 14, que Jesus é o nosso sumo sacerdote. No versículo seguinte, o 15, a Bíblia diz, não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas alguém que, como nós, foi tentado em todas as coisas. Ele se compadece porque ele viveu na carne a batalha que eu e você vivemos. Depois de falar que ele é nosso sumo sacerdote, o que já foi destacado ao longo da epístola, que ele intercede por nós, agora está dizendo que ele tem compaixão de nós em relação às nossas fraquezas. Aí, no versículo seguinte, o versículo 16 de Hebreus 4, a palavra de Deus diz que nós devemos nos achegar, nos aproximar do trono da graça. Por que aproximar do trono da graça? Para que a gente receba socorro em ocasião, em tempo oportuno. Então vamos pensar, a palavra trono, ela combinada com o termo graça, ela é praticamente um paradoxo, uma aparente contradição, porque trono na Bíblia fala de juízo. Quem se sentava num trono? Um rei ou um governante. Para quê? Para uma audiência pública, para julgar a causa dos outros. Então, toda vez que falava de aproximar do trono, audiência, você julgado. O que a Bíblia está dizendo é que esse que se assenta no trono, ele não está lá para nos julgar, ele está lá para nos ajudar, para oferecer graça. Mas qual a natureza dessa graça que não julga? Né? Não é mere e simplesmente o que já aconteceu. A Bíblia diz que quando nós estamos sendo tentados, é para nos aproximar, para encontrar socorro em tempo oportuno. O que é tempo oportuno? Antes de pecar. Você está na tentação e você pode abortar o processo. Foi por isso que Jesus nos ensinou a orar e dizer, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do maligno. Eu e você precisamos entender que há uma graça que nos permite não pecar. Ou seja, quando eu percebo uma mensagem como essa, banalizando a santidade, banalizando o compromisso, dizendo que só porque você acreditou no que Jesus fez por você, você pode viver como qualquer pessoa do mundo, isso não é o Evangelho, é uma barateação, é uma caricatura, é uma distorção dele. Por quê? O Evangelho não pode ser adaptado ao estilo de vida que você já tinha. Então significa que agora, por causa da graça, eu só acreditei no que Jesus fez e minha vida continua igual a de qualquer outro pecador, com a diferença que eu sou salvo? Isso é mentira. Isso não só é mentira, é um engano das trevas, tentando nos roubar de viver aquilo que Deus tem. Não é o Evangelho que se adapta à nossa estrutura de vida, é a nossa estrutura de vida que se adapta ao Evangelho. Quando Zaqueu entendeu isso, um camarada que era um coletor de imposto, um traidor da nação na perspectiva política, nacionalista, mas aos olhos de Deus um ladrão, porque vivia da extorsão. O seu ganho era basicamente constituído não só da comissão daquilo que ele cobrava, mas da extorsão que ele praticava. Quando o Senhor Jesus está na casa dele, qual é a atitude de Zaqueu? Ele diz, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Se alguma coisa eu defraudei alguém, gente, um publicano falar se eu defraudei alguém, era para alguém virar e dizer, tá de brincadeira, se fez, é lógico que tinha feito. Ele diz, eu vou restituir 4 vezes mais. Naquele momento que ele está dizendo, o Evangelho não vai entrar para se acomodar à vida que eu vivo. Minha vida agora vai se ajustar ao padrão do Evangelho. E é quando Zaqueu reage daquela forma, falando daquela forma, que Jesus, melhor dizendo, reage a Zaqueu dizendo, hoje chegou salvação a essa casa. O que ele está dizendo? Quando eu vejo alguém que se dispõe a ajustar a sua vida ao Evangelho, em vez de tentar o contrário, eu posso dizer, a salvação entrou. Então, eu e você precisamos nos questionar, quem é que se adapta? É a pessoa ou é o Evangelho?